Você sabe qual é a principal diferença entre os tipos de dados char e varchar dentro do Firebird? Dá uma olhada aqui na tela que eu vou te mostrar. Primeiro, é bem simples, é bem tranquilo da gente ver isso na prática aqui no Firebird, que ambos são tipos de dados para texto, porém eles têm uma pequena diferença em armazenamento. Antes de começar a explicar sobre char e varchar, você já percebeu, lógico, bem provável que você já tenha percebido, que dentro do banco de dados a gente tem null, né? O valor null, quando a gente quer atribuir nada a algum campo. Vazio dentro de uma string é diferente de null. Vazio preenche espaço dentro do banco de dados. Null não preenche nada. Null é nada. Tá? Mesma coisa zero. Se você colocar zero dentro de um campo integer ou numeric, esse zero ele preenche algum valor. Zero é valor. Null é nada. Então, null não vai armazenar espaço nenhum dentro do seu banco de dados, enquanto vazio ou zero vão preencher sempre algum espaço. Isso dentro de um banco de dados cheio de informação, com vários campos que você começa a inicializar tudo, começa a pesar o banco desnecessariamente. Então, por isso existe o tipo de dados null. Por que eu estou falando sobre null, sendo que eu falei agora sobre char e varchar? Porque existe uma pequena diferença entre o char e o varchar que dá, dá uma grande diferença, na verdade, se for atribuir isso num banco de dados muito grande. Olha só, se eu escrever aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever uma consulta aqui comum, from RDB database, né? A gente já falou sobre o RDB database, que ele sempre retorna um registro só. É ideal para a gente fazer testes assim de consulta, para saber se o que a gente vai fazer vai retornar o resultado esperado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a mesma informação dentro de char e dentro de varchar. Então, vamos primeiro com char. Eu vou colocar aqui, a gente aprendeu concatenar, né, no vídeo anterior, que é o sinal de pipe. Eu coloquei aqui uma aspas dupla, concatenado com uma informação dentro de um cast, as char. Vou colocar aqui as varchar primeiro, varchar, e vamos supor que seja o nome de alguma pessoa. Então, varchar, eu vou reservar aqui 100 caracteres para esse nome. Então, esse nome ele vai conter, vou colocar meu nome aqui, Edson. Tá? Essa varchar de 100 e vou concatenar com outra aspas dupla. Vou dar F9 aqui, ó, e você pode perceber, olha só, primeiro a gente repara aqui, o próprio Firebird, o próprio IBExpert, ele identifica que como eu criei um campo, né, virtual aqui de 100 posições de caracteres, ele já estende a coluna para um tamanho que possa caber 100 caracteres. Mas a gente vê que não tem nada aqui dentro, só tem, entre aspas, aqui o meu nome, Edson. Tá? Agora, perceba uma coisa. O nome Edson ele ficou dentro de aspas dupla, usando varchar. Olha só a diferença entre o tipo char. Eu vou colocar uma vírgula aqui. E vou colocar assim, varchar, né, como o nome do campo. No último vídeo eu ensinei a fazer assim, as, entre aspas duplas, varchar, e aí já defino o nome do campo. Mas, se eu quiser ganhar tempo, eu posso escrever simplesmente varchar, e aí ele vai identificar isso como nome de coluna. Então, eu repeti isso daqui, só que esse daqui vai ser o char, a coluna char. E esse cast ao invés de ser varchar, vai ser char de 100. Vou dar F9. Ele não vai aceitar aqui as varchar, porque varchar é um nome reservado. Então, vou colocar entre aspas mesmo. E aspas aqui. Tá. F9. Opa, aqui não tem vírgula. Agora sim, F9. Agora, eu vou apertar aqui Ctrl+, para ele reduzir o campo só que está sendo usado. Agora, olha a diferença. Ó. O varchar, ele usa somente o espaço do conteúdo de texto que eu coloquei. Já o char, o tipo de dado char, ele preenche todos os 100 caracteres, independente se eu usei ele ou não. Isso significa o quê? Se eu tenho um banco de dados que tem lá um campo nome dentro de uma tabela qualquer, tabela cliente, por exemplo, e essa tabela está usando o tipo de dados char, cada registro que for inserido nessa tabela,
Independente se tem 5 letras, se tem 10 letras, se tem 20 letras, se tem uma letra, ele vai ocupar todos os 100 caracteres aqui dentro. Dá uma olhada onde foi parar a última aspa aqui, ó. Mesmo eu não tendo colocado espaço aqui depois do nome, né? Eu só coloquei Edson aqui sem espaço nenhum antes e depois. Aqui no resultado, ele me trouxe todo esse espaçamento aqui, ó. Isso aqui ocupa espaço, isso aqui multiplicado por 10 mil, 100 mil registros, começa a fazer diferença no tamanho do seu banco de dados e fica desnecessário. Já o varchar, ele economizou todo esse espaço aqui, ó. Esse nome aqui tem 5 letras, então 95 caracteres foram atribuídos dentro desse campo sem a necessidade. Não tem por que ter tudo isso de espaço. Inclusive, olha só, vamos fazer uma simulação aqui, agora só com o varchar, e eu vou colocar um espaço aqui, ó, 2 espaços aqui depois do Edson. Vou dar F9 e ele traz, porque esse espaço foi proposital, entendeu? Esse espaço eu coloquei aqui propositalmente. Agora vamos supor que dentro do banco de dados, aproveitando aqui uma dica bônus, você está fazendo o select e aí você sabe que tem um campo aqui que pode ter espaço antes ou depois. Vou colocar aqui, antes ou depois. Olha lá, ele tem espaço, 2 espaços antes e 2 espaços depois do nome. Só que como isso está dentro de um campo do banco de dados, eu não quero trazer esse nome com esses espaços. Eu quero tirar os espaços antes e depois do nome. O que eu faço? Existe o comando trim. E aí você abre parênteses, fecha parênteses aqui no final, tá? Dou um F9 e ele remove os espaços. Dá uma olhadinha. Isso independente se for char ou varchar, tá? Se eu colocar um char aqui, por exemplo, ó, vou dar um F9, ele remove. Por quê? Porque o comando trim que está em volta do cast, ele está removendo os espaços que tem antes ou depois. Só que assim, se você já tem esse nome armazenado como char, ele vai ocupar espaço. A única coisa que o trim faz é, depois da consulta, remover o espaço em volta. Agora, se ele tiver como varchar, aí tudo bem, não precisa. Por exemplo, um tipo de dados varchar, olha só, se eu pegar Edson aqui, vou deixar espaço aqui no início e no fim, só que estou tirando o cast, ó. Tirei o cast e deixei só o trim aqui em volta. Vou dar F9, ele funciona igualzinho como se estivesse com um varchar. Ou como se estivesse com um char também, né? Vou tirar aqui. Vou dar um F9. Olha só a diferença. Sem char, sem varchar, sem trim, sem nada. Ele está aqui a informação com espaço, tá? Se eu colocar trim, acabou o espaço. Ah, se eu colocar trim aqui, vai funcionar? Aqui no início e aqui no fim? Não. Por quê? O trim, ele remove espaços que tem no começo, antes de qualquer informação, e no fim, depois de qualquer informação. Se eu der F9 aqui, ó, o espaço aqui no meio da informação continua. Significa que se eu tivesse um nome composto aqui, nome completo, ele estaria preservando os espaços. Beleza? Por esse vídeo aqui é só. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.